Senhor, amadas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, nosso primeiro ZildaCast. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Um projeto que é desde o ano passado, que está em andamento. E, glórias a Deus, consegui que saísse do papel e hoje estou aqui para trazer uma palavra, né? Trazer um assunto que edifique em vocês, mulheres, porque esse ZildaCast foi criado para vocês, mulheres. Então, quero me apresentar. Quem não me conhece, eu sou Zilda Anabel, tenho 50 anos, sou casada, tenho 3 filhos, congrego, na verdade, de Porto Belo há 7 anos, quase 8 anos já. Atualmente, trabalho com mentoria de mulheres cristãs, sirvo na AME, né, no Ministério Eternidade, auxilio nos atendimentos lá e também estou num ministério também de mulheres de fé. Ali sempre à disposição do Senhor para estar fazendo a obra, para trazer uma palavra, para trazer assuntos que edificam. Principalmente, a gente vai estar aqui até com o chá das 5, que nós vamos estar fazendo, que é direcionado a mulheres cristãs. Então, hoje eu estou aqui muito feliz, creio que vocês vão gostar também do nosso assunto de hoje, do nosso tema de hoje. Quero apresentar para vocês, com muita honra, né? Quero apresentar hoje a nossa convidada especial, a pastora Heloísa Daurós, minha discipuladora, há quase 2 anos que eu caminho com ela. Foi com ela, com o pastor Almir também, que eu tenho que mencionar aqui, que me ensinaram, né, o que é o verdadeiro amor, né, o verdadeiro amor com o próximo, como a gente amar incondicionalmente o próximo, né, e eu consegui alcançar um nível de fé maior que até antes eu não conhecia. Então, estou muito feliz e não poderia ser outra pessoa a não ser ela. Agora quero que ela se apresente, como ela me deu a honra de estar aqui, né, como minha primeira convidada, para a gente começar com chave de ouro, né, pastora? É verdade. Chave de ouro, porque é uma honra, né, a gente falar de Deus, né? Isso. Então, é Ele que tem que ser o primeiro na nossa vida, né? Para nós é uma alegria, né? Estarmos representando Deus nessa terra, né? Então, me chamo Heloísa Dias Darós, sou casada com Almir, né? Tenho 2 filhos, o Lucas e o Daniel, já são casados também. Temos 4 netinhas, todas meninas, todas princesas. Já sirvo ao Senhor desde o ano de 1999. Nossa, é muitos anos. Muito tempo já. Conhecia Jesus aqui, né, nessa cidade. E ao longo de 14 anos servindo ao Senhor no Ministério Verdade, igreja, eu fui ordenada pastora e fui enviada à cidade de Foz do Iguaçu, onde trabalhamos por 5 anos naquela região fronteiriça, né, que foi uma grande escola para nós, né, como pastores, né, enfrentarmos, né, dificuldades diferentes das dificuldades dessa cidade, né. Mas foi com muita alegria que estivemos por lá e depois Deus nos direcionou a voltarmos, né, e abrirmos aqui um ministério que atendesse pessoas, né, que desse uma ênfase no individual, né, no atendimento pessoal de cada um e pudesse estar caminhando, ajudando essas pessoas a encontrar, né, a Deus e ajudando elas a sarar as almas que estão feridas. Então, hoje a gente tem as portas abertas para atender pessoas, que é o Ministério AME, né? E esse ministério tem, graças a Deus, ajudado pessoas a se reencontrar a alma, se reencontrar com Deus e, na maioria delas, encontrando a cura também. Ah, e é tremendo isso, né, tremendo. pastor? Não, olha, quando eu ouvi pela primeira vez eles anunciando, né, vocês anunciando esse ministério, ai, gente, meu coração já
explodiu, né? Meu coração já... Eu falei assim, ai, gente, eu vou conversar com a pastora Isa porque eu gostaria muito, né? De quem sabe ter o privilégio de estar participando nesse projeto, né? E aí que a pastora falou comigo, fui lá conversar com ela, e ela falou assim, Zilda, ai, você só precisa ser lapidada. Até hoje eu nunca esqueço das primeiras palavras, né, da pastora Isa. Você precisa ser lapidada, vamos lapidar você. E nesses 2 anos, né, eu tô sendo ali lapidadas ali, né, por você, pelo pastor Almir e pelos nossos irmãos ali da AME também, né, que estão ali a serviço do Senhor. Né? Então, é uma grande honra, né, pastora? Honra pra mim. E vamos abordar um assunto hoje que até faz tempo que a gente conversou sobre esse... Faz mais de 1 ano ali que a gente conversou sobre esse tema, que é sobre o abuso sexual na infância e na adolescência. Um tema pouco falado, né? Mas um tema que envolve muitas vidas, né? Envolve a família, envolve a sociedade. Então, foi por isso que a gente resolveu, né, tá abordando esse assunto, e vamos abordar vários outros, né, que a maioria não quer muito estar falando nesse assunto. Porque é um assunto sensível. É um sensível, assunto delicado. É delicado, então tem que ter muito jeito para tá falando sobre isso. Exatamente. Né? E então, como fala na palavra em Samuel, né, 2 Samuel 13, desde a época do reinado de Davi, que já é relatado, né? Abuso, não digo infantil, mas foi relatado, né? O abuso, né? O estupro do irmão, que era o Aminon, né? Com a sua irmã, né? A Tamar, né? E que, com tudo aquele contexto, trouxe muitas consequências para a vida da família toda. Exatamente. Né? Então, já dentro do contexto que na palavra fala desde o reinado de Davi, pastora, o que você me diz agora, né? Atualmente, porque se desde aquela época já tem esse índice, né? Já é relatado, agora, atualmente, aqui, existem muitos casos, pastora? Olha, Zilda, antigamente também tinham casos, mas as pessoas abafavam. Inclusive tem dentro da minha própria família o caso, né, de um parente que é filho de um irmão com a madrasta. Então, teve descendência dali e tal. Então, os casos eram realmente abafados. Por isso que não se falava muito. E hoje, né, com a tecnologia, com TV, agora com celular, né, é mais falado. Não tanto como deveria, mas o assunto é mais falado. E trazido o tema à baila, é mais divulgado também, inclusive os índices que hoje na nossa nação são bem altos. Eu até trouxe aqui os dados, né? Que no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Veja só isso. Então, no Brasil, 4 meninas são estupradas, nem chega ao molestamento. Estupro, 4 meninas a cada hora no Brasil. E a OMS estima que 320 crianças são molestadas ou abusadas sexualmente a cada 24 horas no Brasil. Imagine, a gente não tem essa noção, né, então, pastora? É alarmante, é doloroso falar desse assunto, porque, como eu te falei no início, é um assunto sensível e que as pessoas têm até receio, porque vai expor. Sempre que vai falar desse assunto, vai expor. E quando a pessoa é exposta à vergonha ou até ao próprio abusador, ela fica retraída e muitas vezes não quer mexer. Né? Porque, como nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque às vezes se trata de pessoas conhecidas ou até próprio parente próximo de ligação sanguínea. Então, é um assunto sensível, é delicado e é triste. É triste a gente constatar que isso nos nossos dias atuais acontece de uma frequência enorme. Nossa, eu assisto bastante, às vezes, as reportagens da Record, e ali da Cidade Alerta.
E eu vejo tantos casos, pastores, e nós que somos mães, né? Somos mães, somos avós. Por isso que também eu quis abordar esse assunto, porque caso venha acontecer algo, a gente não sabe como agir, né? Aqui a gente pode esclarecer como agir, né? Que a gente vai estar ao longo do tempo. Como que nós, como pais, podemos agir nessa situação, né? Avós, né? A própria escola, a própria sociedade, né? Então, depois de todos esses abusos que a gente comentou ali também, né? Quando uma criança relata, pastora, né? Que foi abusada, né? Que ela consegue expor qual a importância dos pais, da família, da sociedade no acolhimento dessas crianças. Quando elas têm a coragem, né, de estar e a gente consegue com que elas exponham esse problema. Então, né? Quando elas conseguem expor, Zilda, já passaram várias etapas. Porque o abuso, ele traz consequências emocionais, né, espirituais e físicas. Né? Então, ao longo da vida, a pessoa vai passar por essas consequências e para eliminar isso, a minha experiência é só com o amor de Jesus. Então, eu nunca peguei uma criança ou um adolescente, nesses anos todos de pastorado, que estivesse no processo sendo abusada. Normalmente, quando o caso vem até a gente, o caso já passou, já foram anos atrás, a pessoa já está vivendo uma vida com as consequências, tendo comportamentos limitantes na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida relacional. Mas aí a gente já pegou o caso que já tinha acontecido. Eu nunca peguei algum caso em que o fato estivesse ocorrendo naquele momento. Ou que foi ali a semana passada, Não, por exemplo, não. né? Então, por exemplo, eu peguei um caso recentemente de uma mulher, né, que já é avó de crianças quase adultas, né, jovens adultos, em que ela, pela primeira vez na vida, relatou que quando era criança, na faixa dos 6 anos, 5, 6 anos, foi abusada por um membro que era amigo da família. Então, na época, ela nem tinha noção, ela ficou quieta, nunca falou nada para ninguém, né? Porque uma das consequências é a mordaça, a pessoa fica, né, não fala, não comenta com medo ou com vergonha. Existe algo ali que aprisiona a pessoa e que ela não consegue relatar. Mas, num desses atendimentos que eu fiz, a pessoa relatou. Ela disse, eu nunca falei isso para ninguém. Estava guardado as 7 chaves numa caixinha. E como isso é libertador. Como isso é libertador, pelo menos falar. Tirar de dentro aquilo que estava armazenado por anos, mais de 50 anos armazenado. Então, o primeiro passo que você acha para a pessoa, né, que teve esse problema, né, que até hoje carrega esse problema com ela e não consegue a libertação, o primeiro passo é você... É falar, é expor. É expor, né? Porque quando a gente expõe, né, a ferida tem uma chance de ser tratada. Sim. Enquanto a gente guarda, a ferida fica ali. Mas quando a gente expõe, a ferida pode ser tratada. Claro que o expor já é traumático. O expor já é doloroso. Mas ali dá uma chance para a pessoa receber a cura. Porque o simples fato de eu ter alguém que me ouve. Porque quando a criança, maioria dos casos, quando a criança passa por abuso, ela não tem um adulto que a ouça. Ou um adulto que a acolha, ou um adulto que entenda a situação. Sim. Várias situações de pessoas que eu já peguei, as crianças, até quando iam comentar, claro que eram adultos, mas quando iam comentar com os pais, eles diziam, isso é coisa da tua cabeça, isso não aconteceu, porque é mentira. Olha, se fosse relatar todos os casos que os meus ouvidos já ouviram, dariam livros. É como é doloroso. A minha estatística hoje, das pessoas que eu já atendi, desde que eu comecei com aconselhamento pastoral, a cada 10 pessoas, 9 foram abusadas. É terrível. Alto, né? É um índice muito alto. Isso é a minha experiência, é o meu termômetro. É um índice muito alto e que isso é alarmante. Porque as consequências para a fase adulta, para a vida dela, são gigantes. E você acha que há também uma falta, né, pastora, de preparo, por isso que a gente está também abordando esse assunto, de preparo dos pais, né? Porque, imagine hoje,
a minha filha chegar a dizer que foi abusada, né? Não existe um preparo para nós pais, né? Nem para... Eu creio que a escola até existe um preparo um pouquinho maior, porque eles encaminham para o conselho tutelar, né? Até a gente vai estar falando, né, sobre o trabalho do conselho tutelar no nosso próximo podcast, né, no Zilda Cast aqui. E a sociedade também, né, como não é tão abordado esse assunto, ela, não por querer, mas ela existe uma ignorância ainda sobre esse assunto e alguns mitos. Existe. Né, pastora? Porque os pais não estão preparados para a gente estar ouvindo isso. O que você acha que falta para os pais? Não tem como se preparar para uma situação ruim. Tu nunca vai te preparar, né? Para receber uma situação. Mas o que eu quero... O que estás querendo dizer é o seguinte... Como que eu vou acolher... Isso, uma criança, porque... um filho ou um pai que passou, que tem passado por isso. Então, qual é a preparação dos pais? Primeiro, a informação. Sim, né? é isso que nós estamos querendo passar, que é a informação, sim. né? Então, precisa da informação. Então, saber que isso existe, né? E que tem que estar alerta. Isso, alerta máxima, e que tem que estar né? alerta, porque as pesquisas apontam que a maioria dos abusadores são pessoas próximas da família. Sim. Então, vai dormir na casa do amiguinho? Ai... Entendeu? Sim, eu não deixo. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho muito receio. Então, eu tive relatos de pessoas que tio veio passar férias em casa e dormia tudo meio que junto, que família mais humilde. Sim. E aí aconteceu o abuso, o próprio tio, entende? Tem relatos de pessoas, de crianças, que o pai era o abusador. O que mais... E aí a menina falou para a mãe... E a mãe não quis expor a um exame de corpo de delito, né? Sim. Ao conselho tutelar ou as visitas Sim. em casa, porque ia expor a criança a um trauma maior. Essa era a mentira que a mãe entendeu. Sim. E aí a menina, o que entendeu? A minha mãe não me defende. Sim. Entende? Então, é uma isso. situação sensível. É uma situação difícil de lidar. O pior de tudo é a gente saber que as pessoas que deveriam proteger, né, que aos pais, que aos parentes, que são os principais suspeitos, né, e confirmados. Exatamente. Então, o que eu diria para ti hoje em relação a isso? Nós tivemos, quando nós tínhamos uma escola aqui, um caso em que uma criança se deitou em cima da outra, uma menina deitou em cima da outra, e uma começou a beijar a outra na boca. Então, quando a professora viu, né, me chamou, né, que a gente ajudava a coordenar essa escola, me chamou, e aí, qual foi a nossa ação? Vamos chamar os pais. Chamamos os pais de cada criança e conversamos sobre o assunto. Sim. Então, o que a gente decidiu? Nós precisamos instruir as crianças. Porque elas estavam provavelmente sendo expostas a coisas que não eram para a idade delas. Sim. Né? Que poderia ser pornografia e outras coisas. Sim. E aí, a gente chamou todos os pais da escola, né? Era uma escola pequena na época, e fizemos uma reunião, não expusemos as crianças, mas dissemos que nós precisávamos instruir as crianças sobre o comportamento delas em relação a adultos ou a próprios colegas. Então, todos eles autorizaram e nós começamos a trabalhar o corpo humano. Então, ali começamos a trabalhar. Então, a minha nora era uma das professoras na época. Foi sensacional o trabalho que ela desenvolveu. Então, trabalhou o corpo humano. Quais eram as partes do corpo humano, a diferença de menino e de menina, quem podia tocar, quem podia dar banho, quem podia ver. E a gente foi estendendo, né, o assunto. Quem pode te pegar na escola? Com quem tu podes conversar? Então, ensina a criança, né? De pequenininho. Então, há uma falta de preparo dos pais estarem fazendo isso. Exatamente. Atualmente, nas nossas famílias, né? Nós estamos pecando. Então, com as minhas netas, né? Eu digo para elas sempre que vocês vão no banheirinho na escola, né? Vocês vão sozinha. Não deixa ninguém, né? Sim. Não deixa ninguém, nenhum adulto, né? E tirar tua roupa ou ir lá
Enfim, Sim, em casa, sim. quem são as pessoas que podem? Os pais já sabem. É o pai, quem pode dar banho é o pai, a mãe, a avó, a outra avó, entende? Sim, Porque é tem, isso. tem que ter uma proteção. Tem. Uhum. Então E essa... a própria criança tem que estar sendo instruída de quem pode e quem não pode. Porque normalmente quando uma criança é abusada por um adulto próximo, ela não sabe por que aquilo está acontecendo. Sim, é isso aí, Porque ela não tem noção. o adulto que é próximo da família deveria estar cuidando e protegendo, então ela acredita que seria algo normal. Então é por isso que muitas vezes ela não tem alguma reação. Que às vezes, ela gostou, porque ela não teve nenhuma reação, depois ela não comentou, né? Ela ficou naquele estado de choque. de choque, né? Porque não tem uma criança gostar disso. Você Ela é violada na inocência dela. Mas Não tem como. Porque não existe isso. Existe uma violação e existe a mordaça. Aí o medo. Quando Sim. é pai, muitas vezes o pai diz assim: olha, não conta pra ninguém, senão vão matar todo mundo, vão matar a mãe, ou vou pra cadeia. Sim. Não conta pra ninguém, porque senão tu vai morrer, eu vou matar a tua família. Entende? Então existe as Então, ameaças. até uma manipulação Exatamente. ali, infantil ali. Exatamente. Né? E é só meninas, pastora? Porque Não. a gente pensa, vamos cuidar mais das meninas. Mas é só meninas, Não. pastora? Inclusive, eu peguei um caso, foi o primeiro caso que eu peguei de criança. Então, a criança devia ter uns 7, 8 anos, era um menino. E aí, ele morava com a família da mãe, que os pais eram separados. E aí, ele veio para morar com a família do pai. Uhum. E aí, quando ele veio morar com a família do pai, que o pai já estava casado com outro filho, e aí foi relatado o que acontecia lá com o padrasto. E desde os 3 anos de idade. E ele falou com todas as letras o que acontecia. Foi muito doloroso. Eu creio que não tem nem a dor tanto da criança como dos pais. Né? Acho que é uma dor irreparável para ambos, né? Olha, Zilda, eu chorava junto. Eu creio, porque eu chorava não sei junto o que eu faria, sabe? Não tem como descrever. E aí, qual é o nosso papel ali? É acolher a criança. É dizer que ela é amada, reforçar a identidade dela. Né? Porque muitas pessoas, muitos adultos, ficam com a identidade deturpada. Sim. Entende? Então, precisa reforçar a identidade da pessoa, que ela é amada, que tem jeito, que Jesus pode curar essa dor, pode curar essa ferida. Então, eu tenho também relatos de pessoas que passaram pelos traumas e foram curadas pelo poder do amor de Jesus. É só ele, né, pastora? Tem casos, né? A maioria dos casos é só, né? É o nosso Pai, lá, né? O amor de Jesus para poder nos curar de todas as feridas e dos traumas que a gente, né, tem e não consegue através, né, da nossa própria força. Não, a gente precisa, né? Então, o que a Bíblia fala, né? Que a gente precisa, né, confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Então, quando há um relato, existe a possibilidade da cura. Como eu te falei, quando expõe, né? Expõe a ferida, é mais fácil de ver uma ferida e tu conseguir levar o bálsamo. O bálsamo da cura, o bálsamo de Gileade, que é o Jesus que proporciona. E essas, como que eu posso dizer para você, essas crianças que são abusadas, né? Depois elas crescem, né? Ficam na idade adulta, já na idade adulta, depois de tanto tempo que passou. Você pode descrever alguns dos traumas que elas ficam em relação a esse abuso? Algumas delas têm problemas na parte sexual. Né? Algumas vão para o lado da negação, outras vão para o lado da aceitação. Então, tem problemas, né, de todos os ângulos nessa parte sexual. Problemas de timidez, isolamento, as pessoas ficam passivas, aceitam as coisas, né? Isso é uma das consequências, né? Aceitam tudo com muita passividade. Então, e precisa do quê? Da regeneração da situação no completo, né? Que só Jesus, digo mais uma vez, pode levar à cura. Eu também tive um atendimento de que
né, a moça, ela, agora na idade que ela tá, por causa do abuso, ela se sentia vigiada o tempo todo. Ela estava dentro do quarto, em qualquer lugar, ela tinha que fechar tudo. Ela tinha que fechar as cortinas, fechar tudo, porque parecia que o tempo todo ela estava sendo vigiada. Então, um dos sintomas ali que foi detectado, né? Ela dizia, eu não consigo mais ficar naquela casa, porque é tudo muito aberto. Parece que eu vou me trocar, mas de alguma maneira alguém vai me ver. Provavelmente ela percebeu que ela foi vigiada em momentos de intimidade onde pode ter acontecido o abuso também. Então ela... Isso é uma das linhas que pode ter acontecido. Que pode ter acontecido. Aí o medo, né? Que talvez o medo até inconsciente, né? Porque não tem ninguém, né? Que tá ali, que ela tá sozinha, né? Que ela pensa que tá... Até ela não ser ministrada, né? Que tem ali, o Jesus está sempre junto com ela, que tem alguém ali cuidando dela o tempo todo, né? Ela ainda sente-se... Porque não foi totalmente ainda tratada, né? Então, tem um caso assim, muito interessante, que é um alerta daí para os pais, né? Era uma família de muitos filhos, e aí os pais dormiam, né, num quarto, e algumas crianças também dormiam no mesmo quarto. E os pais achavam que as crianças estavam dormindo, e eles mantinham relacionamento sexual e as crianças viam. Então, uma das sequelas que gerou numa daquelas crianças foi que, depois de casada, ela não conseguia se relacionar sexualmente com o esposo. Então, quando ela veio relatar isso, tinha passado 2, 3 meses, nem o casal jovem. Sim. E aí eu digo, não, nós vamos orar e vamos buscar a fonte, onde é que isso começou? E ela não lembrava, e o que aconteceu, e que deixou de acontecer e tal. Daí ela relatou isso. E aí nós fomos nesse ponto ali, né, fazer uma reconstrução, né, dos passos dela, mas colocando a verdade da palavra ali, né, trocando a mentira pela verdade. E ali passou, né, porque a gente se via normalmente nos finais de semana, e passou, né, depois que eu atendi ela, né, na igreja, passou um tempo. Aí ela disse assim, meu marido está muito feliz. Ela disse, mas eu não lembrava do quê, porque a gente atende tanta gente. Meu marido está muito feliz. Ela olhou de novo para mim, porque tinha outras pessoas em volta. Eu digo, tá, mas o que aconteceu? Tudo aconteceu, ela disse. Não posso mais ver ele por perto. Olha, porque mudou. Né, porque viu que aquele comportamento que aconteceu na infância gerou um comportamento limitante na fase adulta, que não é normal. Então, o que eu fico feliz de ser instrumento de Deus, de apresentar a verdade, e a pessoa se liberta. Glórias a Deus, né, pastora? Então, outra dúvida que muita gente pensa, assim, as razões socioeconômicas das famílias, existe abusos só em lugares que eu digo, mais onde que existe mais pobreza? Não. Em todas as classes sociais existem. Em todas as classes sociais. Não se engane. Não, comigo não vai acontecer. Não se engane. Né? A gente não pode se enganar, né? Em todas as classes sociais existem. Então não se engane, porque... Né? Que é real. Que é real o que está acontecendo, real. Né? E você, como pastora, né? O que você acha, então, para a gente ir ali na raiz do problema, né? Eu acho que você já falou que tem que ser na educação ali das crianças para inserir. E tem que começar isso, né? Ali. Tem que começar ali, então, ali na infância, desde que esse é o papel dos pais. Oração. Né? Os pais têm que proclamar a identidade dos filhos, quem eles são. Tu sabe que eu vi um relato, e eu achei tão interessante, de um pai que no dia dos namorados, ao invés de levar a esposa para jantar, levou a filha e deu flores para a filha. Olha, e disse assim, filha, não aceite nada menos do que isso o dia que tu encontrar a pessoa que vai ser o teu esposo. Pastora, é tremendo. O que ele passou para a filha? Uma identidade, né? Que ela é importante, que ela é uma princesa. Sim. Que ela não precisa descer a níveis, né? Que na adolescência as meninas descem, né? Para agradar e tal.
Porque ela é uma princesa, ela tem um espaço onde ela é honrada. Ela é valiosa. Ela é valiosa, ela é preciosa. Então, eu achei isso tão tremendo. Eu digo, nossa, que pegada que esse pai teve, né? Que legal. Ah, né? como é bom a gente relatar isso, né, pastor? Porque nós, como pai, né, como mãe aqui, como pai, quando é relatado, quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode passar. Muitos não passam isso porque desconhecem. Desconhece, exatamente. A gente está trazendo esse assunto para que seja algo esclarecido, algo que os pais já têm que ter clareza sobre o assunto. E principalmente, Zilda, quando há, né, na família, né, uma proteção paterna, porque o pai é o sacerdote do lar. Sim. Existe uma proteção paterna ali, que a criança se sente segura. Eu estou falando tanto de menino como menina. Se sente segura ali, num ambiente seguro, dificilmente essa criança vai passar por situações difíceis na vida. Sim. A maioria dos relatos são de lares onde não existia o sacerdócio e onde as crianças viviam em insegurança familiar. Sim. Então, como isso é importante, né? Uma família, né? A família, né, é o sonho de Deus. Né? Porque é o projeto, é uma cerca de proteção. Sim. Pai, mãe e filhos unidos, né, em Deus, né, louvando a Deus, orando junto, lendo a palavra, discutindo as coisas de Deus, colocando Deus na sua vida. É isso que faz toda a diferença. Concluiu, né, pastora, com o que a gente estava querendo ouvir o tempo todo. É a família. É a família. É a família. Por que hoje existe tanto problema que é tão aflorado? Porque as famílias estão sendo destruídas. Os valores da família estão sendo destruídos. Sim. Famílias disfuncionais estão sendo criadas. Então, a família original, pai, mãe, filhos, né? Essa proteção, onde a criança pode se sentir protegida. Sabe, Zilda, eu lembro de uma vez, quando a minha neta mais velha, a Lívia, ela tinha 1 ano e pouco. E eu morava em Foz do Iguaçu e eu vinha a cada 2, 3 meses para visitar a família. Sim. E aí, num dia, eu estava ali na casa deles e eu fiquei com ela e os pais deitaram, né? Meu filho e minha nora, né? Deitaram no sofá para dar uma descansadinha depois do almoço. E eu fiquei com ela, eu vou aproveitar o tempo todo, né? Vou ficar o máximo que eu puder, porque eu morava longe. E aí fiquei com ela, daqui a pouco ela, papai, mamãe, papai. E ela veio caminhandinho, quando ela olhou, se debruçou, viu no sofá que os dois estavam abraçadinhos, dormindo, ela olhou, sorriu e voltou a brincar. Você vê, né? Está ali um exemplo. Um exemplo. Então, se os pais estão unidos, segurança para a família. Sim. Então, como é importante esse elo familiar que vai trazer a proteção, a criança vai se sentir segura. Sim. Sabe para onde correr. Sabe para onde correr. Sabe que tem um lar que é seguro, que vai prover a segurança que ela precisa. Sim. Então, é isso, né, pastora, que nós, né, eu creio, estamos precisando, né? Desse elo familiar, né, dessa segurança familiar, que essa segurança já é o princípio para estar resolvendo a maior parte dos problemas que surgem, né? Exatamente. E para encerrar, pastora, aqui uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é por que, né? Muitas vezes a igreja, né, ela se omite ou não aborda muito sobre esse assunto. Olha, é uma dúvida que eu tenho há bastante tempo, né? Eu acho, né, que o papel da igreja é prover o evangelho. Sim. Né, a palavra de Deus, esse é o papel da igreja, né? Mas, ultimamente, a igreja também tem sido colocada para resolver problemas de finanças, problemas educacionais, enfim, né, problemas sociais, que também faz parte do pacote, mas o papel central da igreja é prover o evangelho. Quando os casos acontecem, né, já passou o time de a igreja poder atuar e de poder ajudar. Né? Eu vou falar da minha experiência, né? Não falar das outras igrejas, falar da minha experiência. Sim. Então, eu penso que talvez, né, poderia se abordar o tema, né,
não de uma forma em culto dominical, Sim. mas de instrução, né? De palestras, Isso. de instrução. Até com as próprias crianças, talvez, Exato, ali, né, no de ministério. como, né? Até que os pastores possam, né, buscar uma direção de Deus de como abordar esse assunto e poder ser relevante na sociedade e poder ser atuante preventivamente. É o meu pensamento. Porque a igreja tem atuado, né, na dor, né? Né? Depois que aconteceu. Sim. Mas preventivamente eu vejo que é pouco falado, não existe nem muita literatura sobre isso no meio cristão. Então precisa ser falado, né? Precisa ser abordado para que as pessoas que estão de repente vivendo ou já viveram um momento como esse possam dizer, não, então eu posso falar. Eu não preciso ficar mais com a mordaça. Sim. Não tem um exemplo, tem um testemunho de alguém que já passou por isso e superou. Eu posso ser impulsionada, então, a poder relatar e ser acolhida e poder ser restaurada também nas minhas dores. É isso que eu Então, creio. se a igreja atuar nesse ponto, né, eu creio que ela pode ser mais relevante na sociedade. Até prevenindo esse problema que depois vai ser muito maior, que está resolvendo depois que tudo que já aconteceu. Exatamente. Então... Porque limpar o leite depois que foi derramado dá um trabalho. Mas se tu consegue desligar o fogo antes do leite espalhar, é mais fácil. É mais fácil. Então, pastora, olha, como é bom a gente... Ó, quanto que eu aprendo, né? A gente que é mãe, né? Mãe, avó, que cuida da casa, que trabalha fora. Como é bom a gente poder, né, tá aqui, até nós aqui, né? Você que tirou esse tempinho para estar aqui, eu também que deixei minha família para a gente estar aqui, né, sendo um instrumento, né, do Senhor, né? Porque eu acho que isso daqui veio de Deus para a gente estar aqui, né, falando sobre esse assunto aqui que é direcionado para as famílias, né? Então, eu creio que mais assuntos, né, como a depressão, que ainda existe muitos mitos, existe muita ignorância ainda de nós mesmos sobre esse assunto, né? Então, é a importância da gente estar aqui, né? E estar falando, e estar esclarecendo. E uma das sequelas também que já vivenciei, que causou a depressão em idade adulta, também é abuso sexual na infância. Em muitos casos, né, de atendimento que causou a depressão. E um caso, até encerrando, de uma jovem que eu vi a dor que ela sentia, que ela não perdoou o próprio pai, que era pastor. Por isso que eu te fiz essa pergunta, que eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Do próprio pai que ela relatou, ela tenta o suicídio agora depois de mãe já, que tem filhos, porque ela não consegue perdoar o pai, porque ela relatou esse abuso. Só que o pai não tomou nenhuma providência, você entende? Ele deixou passar batido isso e ela cresceu com essa dor que ela não consegue dar o perdão pro pai por ele não ter acolhido ela naquela hora. Então, por isso que foi muito importante a gente estar falando, né, sobre isso, sobre o acolhimento, sobre tudo que a gente falou, né, porque é algo real que está acontecendo muito na nossa sociedade. Como a gente falou desde o início, pegar os dados estatísticos, né? E ainda assim, esses dados não são reais. Sim. Porque poucas pessoas relatam. Relatam, poucas. Então, a gente pode multiplicar esses números hoje, até como nação, né? Então, é muito real, é muito triste, é muito chocante a gente falar que isso realmente pode estar acontecendo agora. Sim. Nesse exato momento que a gente está aqui conversando, uma criança pode estar sendo abusada. E, consequentemente, eu vi muitos relatos, né, de estupro também seguido de morte, né? Então, de muita mortalidade também depois do abuso. Também depois do abuso, exatamente. Né? Já para eliminar qualquer tipo de vestígio e de suspeita, né? Então, pastora, quero te agradecer, né, por você ter me dado a honra, né, o privilégio de estar aqui no meu, né, primeiro ZildaCast. Que bom, honra é minha, Zilda. Já te falei, honra é minha. É um prazer, uma alegria, né, poder estar abordando esse assunto, como a gente falou, delicado, sensível, doloroso, né, mas é uma honra poder dar um pouquinho do que a gente já teve de caminhada, de experiência, né, e saber que tem muito mais, né?
né? Nesse universo aí tem muito mais para ser falado, tem muito mais para ser esclarecido, tem muito mais para ser exposto, né? E que esse é uma parte do que a gente pode estar fazendo hoje. A nossa parte. Exatamente. Né? Para beneficiar ou para esclarecer ou para ajudar aquele que talvez esteja nesse momento passando por uma situação dessa. Familiares que estão passando, porque a dor não é só do abusado, mas também dos familiares que recebem a criança ou adolescente que passaram por isso. Sim. Então, a AME, caso tenha alguém, né, com sério problema, né, que passou por isso, que desencadeou uma depressão profunda, né, casos mais graves também com relação a também esse tipo de problema, pode procurar. Pode procurar a AME, né? A gente tem as portas abertas, né, para todas as pessoas que quiserem, né? Estamos atendendo com aconselhamento, pastoreamento, né, dessas pessoas. A maioria delas, né, com situações difíceis, né? Mas a gente está lá, né, à disposição, né, para atender aqueles que estiverem passando por essas situações. Né, de forma voluntária, né? Sim, né? Somos todos voluntários lá, né? Com horários marcados. Nossa proposta lá é dar continuidade, não é um atendimento e vai embora, mas sim a gente vai fazer vir um processo onde a pessoa vai criando a confiança de poder relatar as dores e poder receber o tratamento de Deus, né? Porque a nossa parte é a parte espiritual, né? Sim. O tratamento de Deus em relação às suas dores, né? Que é um tratamento diferenciado, na verdade, né? Mas que tem contribuído muito, né? A gente não elimina, né, a questão, precisa de um psicólogo, precisa de um médico, precisa de um psiquiatra, e não elimina essa questão, que sabe que a gente é corpo, alma e espírito e precisa dos profissionais também. Mas a parte espiritual é onde a gente tem atuado e quando tem conseguido ajudar, né, essas pessoas que têm procurado a AME, graças a Deus, né? A Zilda é uma das voluntárias, nós temos outros lá que têm queimado a sua vida por amor ao Evangelho, né? Amor às pessoas. Amém. E têm, né, tido essa renúncia de si mesmo para ajudar o próximo. Né? Então, a AME é um local onde a gente está lá, né, para servir, né, a comunidade. Amém, pastor, amém. Então, que Deus abençoe. Obrigada. Né? Antes de nós orarmos, né, quero falar do nosso próximo, né, podcast, que ali vai ser a Jaque, ali do Conselho Tutelar. Vamos estar abordando também um assunto da infância e da adolescente. Estamos com muitas novidades. Vamos ter, né, como eu já falei antes, vai ter algumas convidadas também no Chá das 5, né, com Jesus. E que a gente vai abordar também vários assuntos, né, porque aqui a gente é instrumento, né, de Deus aqui na Terra, né? E Deus nos colocou, nos escolheu, né, para a gente estar aqui fazendo a obra dele. E estar aqui falando o nome dele, né? Como falou, o nome dele. Ide até os confins da terra e fazei discípulos, né? De todas as nações. De todas as nações. Então, eu creio que esse o nosso papel aqui na Terra, né, pastora? É um deles, né? Um deles, né? Um deles. Um deles, né? Amém? Amém, amém. Amém. Então, pastora, eu queria muito que você tenha o dom da oração, né? Nós temos o dom da oração, mas eu peço que, né, que a gente possa estar encerrando, né, esse ZildaCast com uma oração, né? Pode deixar, vamos pelas orar. Pessoas que Vamos orar juntas, então. Vamos orar juntas, então? Vamos orar juntas, vamos orar. Pai Celestial, sim, Jesus. Nós estamos reunidas aqui, Senhor, em favor dessas pessoas que sofreram abuso, que estão passando por essa dificuldade nesse momento. Jesus. Mas oramos, Senhor, por essas que estão com essas dores, Senhor, essas dores acumuladas, essas dores guardadas a 7 chaves. Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, clamar por cada vida. Sim, clamar que a tua visitação, Senhor, seja real e que elas possam perceber, Senhor, que tu estás presente. Sim, Pai, em nome de Jesus, clamamos, Pai, que essas pessoas que estão passando por esse sofrimento possam perceber que há uma luz no fim do túnel, que há jeito para a vida delas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Visita elas nesse momento.
Senhor, que a esperança possa brotar no coração delas. Sim, e que elas Jesus. possam, Senhor, buscar, que elas possam, Senhor, Sim, perseguir essa, Senhor, linha de esperança, esse galinho Sim, de Jesus. esperança, Senhor, que elas possam perseguir, Senhor. Senhor. E elas possam se achegar a Ti. E elas Sim. possam, Senhor, estar onde Tu estás, Senhor, debaixo das Tuas asas, Sim, da Tua Pai. proteção, ou recebendo o Teu Jesus. abrigo, Senhor, a Tua segurança. Sim, Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua cura. sim. Senhor, essas pessoas que estão chorando, Senhor, Senhor, tem lágrimas de misericórdia, dores, Pai. Senhor. Essas pessoas que Coloca ninguém tua mão, sabe, Jesus. Senhor, que parecem invisíveis aos olhos, Senhor, dos seus Coloca parentes, tua Senhor. mão, Senhor. Essas pessoas que estão em sofrimento nesse Coloca, momento. Senhor Jesus. Senhor, tua que mão. essas palavras possam alcançá-las agora, onde elas estiverem. Sim, Jesus. Que elas possam sentir o coração aquecer com a Tua presença. Sim, Pai. Oramos para Vamos, que Senhor. elas possam dar passos em direção a Ti Sim, Jesus. e serem restauradas e curadas. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu só tenho que te agradecer, né, pela honra e pelo privilégio de poder estar participando desse teu primeiro, o primeiro ZildaCast. Sim, E que venham amém. muitos e que tu seja um instrumento de Deus poderoso para ajudar as pessoas que o teu podcast, que essa tua iniciativa possa alcançar. Que o Senhor seja contigo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.